No assunto de hoje, o Tribunal de Contas da União julga hoje a contratação de militares para o INSS. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, militares aí de novo na Berlinda. O Tribunal de Contas da União vai julgar a legalidade da contratação, Megali, de cerca de 2 mil militares da reserva em 2020 para reforçar o atendimento no INSS, para tentar diminuir as filas que se avolumaram no governo do presidente Jair Bolsonaro. Você sabe, né, Megali, a gente não vê mais pessoas no meio da rua, dormindo no chão, nas filas do INSS, mas elas existem, né? Hoje elas existem na internet, quer dizer, você tem uma fila hoje de 5 milhões de pessoas esperando atendimento com o prazo já estourado, não aparece na rua, mas as pessoas estão precisando resolver seus problemas e não conseguem, né? Essa iniciativa de contratação dos militares, que seria a grande solução, ela envolveu o Ministério da Economia, Paulo Guedes, Defesa, Casa Civil e a própria Presidência da República, né? E os militares que foram selecionados, eles passaram a receber 30% a mais do que eles já ganhavam na inatividade. Então essa contratação gerou muita polêmica e o TCU passou a analisar essa contratação. Então o que já foi analisado pela área técnica e que vai ser julgado hoje pelos ministros? Em primeiro lugar, essa medida teria infringido os princípios constitucionais de isonomia e impessoalidade, porque essa seleção ela foi feita, Megali, tendo foco os militares. Por que os militares? Porque não poderiam ser outras pessoas, porque não poderia ser um concurso público e qualquer pessoa habilitada para essas funções poder se habilitar, né, poder concorrer e conseguir esse cargo. Então foi uma seleção dirigida, né, para os militares. Os técnicos também apontaram que a experiência que os militares adquiriram na sua carreira, no serviço militar, ela não era determinante para o bom exercício e para o atendimento das necessidades, né, das pessoas que buscam o INSS. Então, as atividades, segundo os técnicos do TCU, as atividades exercidas pelos fardados de pijama, que depois foram lá no INSS, poderiam ser executadas por qualquer pessoa com nível médio de conhecimento e competência. Está aqui nessas palavras dos técnicos. Por um outro lado, a participação dos militares não aliviou as filas, né? A equipe de transição do presidente eleito Lula, por exemplo, ela já recebeu as informações, como eu já disse aqui, que hoje, em setembro, existiam 5 milhões de processos que já deveriam ter sido julgados e que estavam com o tempo estourado e as pessoas esperando e nada. Então, uma das secretarias do TCU chegou a afirmar mesmo, ou até mesmo, Megali, que, embora reconhecendo a grave crise, né, porque passa o INSS, que está prejudicando muita gente, que está aguardando a análise de requerimentos de benefícios previdenciários e assistenciais, essa secretaria do TCU estava considerando temerária a contratação de militar inativo das Forças Armadas para o desempenho de atividades civis na administração pública. Então, coisa de civil tem que ser exercida por civil, fazer um concurso público, fazer uma contratação e não pegar os militares para ganhar 30% mais para resolver um problema que eles acabaram não resolvendo, Megali. Ô, Mônica, só para a gente passar régua no assunto de que tratamos nessa semana, acabou saindo barato para Cristina Kirchner, né? A promotoria pedia condenação de 12 anos de prisão por corrupção e associação criminosa, além de que ela fosse impedida de concorrer a cargos públicos para o resto da vida e devolvesse algo em torno de 200 milhões de reais aos cofres públicos, 5,3 bilhões de pesos. No final, a Cristina foi condenada por 6 anos, mas preservou os direitos políticos até 2023 e com essa condenação, abaixo de 10 anos, ela não vai para a cadeia. Então, saiu barato, pelo menos em relação ao que a gente imaginava, né, Mônica? Na verdade, Megali, eu acho que a grande preocupação de uma pessoa como ela já está com 69 anos, ela dificilmente iria para a prisão, pela idade, inclusive. Eu acho que a grande questão aí é ter esse selo de corrupta na testa, que dificulta, obviamente, como a gente viu aqui, o que aconteceu com o Lula, apesar de eleito, o Lula saiu com 80%, quase não foi eleito agora, ganhou por 0,0, com toda a direita apoiando ele, com todos os opositores de vida inteira dele apoiando, quase que não ganha. Então, o prejuízo para uma pessoa que exerce a sua função, que dedicou a sua vida à carreira política, quer dizer, saiu barato nesse sentido que você está falando, né? De dinheiro, de punição, de prisão, mas eu acho que tem um preço aí alto em termos do impacto político que isso pode ter, né? Ela que
a maior liderança hoje, a mais popular, eu estava vendo pesquisas, a mais popular da Argentina até hoje.